E em meio ao aumento de infecções por Covid-19 em várias partes do país, especialistas e autoridades alertam para a falta de oxigênio em hospitais, como a gente já mostrou várias vezes aqui no Novo Dia. E no estado de São Paulo, o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde avisa que os cilindros podem acabar já nos próximos dias, inclusive na região metropolitana. Mais de 50 municípios têm estoque de oxigênio em nível crítico. A gente conversa agora sobre esse assunto ao vivo com o secretário de Saúde de São Bernardo do Campo e presidente também do Conselho de Secretários de Saúde do Estado de São Paulo, Geraldo Sobrinho. Secretário, muito bom dia. O senhor nos ouve bem? Sim, estou ouvindo bem. Seja muito bem-vindo. Bom dia aos seus telespectadores também. Seja muito bem-vindo ao Novo Dia. Secretário, o senhor pode explicar para a gente como é que está essa situação nesse momento em relação aos estoques de oxigênio? Periodicamente, nós fazemos um estudo com os municípios do estado de São Paulo para ver se tem alguma dificuldade com algum medicamento, algum procedimento, algum insumo de saúde. E a questão de mais de um mês, nós já prevíamos que iríamos ter alguma dificuldade com o oxigênio. E nós vimos o que aconteceu lá em Manaus, na região norte, e São Paulo já quis se antecipar. E nós começamos a fazer essa pesquisa, e os municípios preenchem um formulário e depois a gente compila os resultados. E na semana passada nós constatamos que 54 municípios estavam numa situação crítica de oxigênio. E como vocês acabaram de falar, a dificuldade maior é o oxigênio nitroso, o oxigênio gasoso, que é aquele que vem nos cilindros, os cilindros verdes, que são aqueles torpedos. O oxigênio criogênico ou líquido, né, que é exatamente esse que está no caminhão, esses cilindros verdes aí. Então, o líquido temos menos dificuldade. E por que essa dificuldade? Veja, esses cilindros que nós temos aí, esses daí devem ser de 10 metros cúbicos mais ou menos, eles são trocados. Conforme você usa, a empresa vem, traz o cilindro cheio e leva os vazios. Essa é a forma, então, fazer uma similaridade. Antigamente, quando a gente pegava as garrafas de refrigerante, de cerveja, você levava a garrafa para o supermercado e você vinha com as garrafas cheias. O procedimento é o mesmo. E devido ao aumento, o recrudescimento da pandemia, essas trocas tiveram que ser mais frequentes. Então, o problema maior hoje é de logística, por incrível que pareça. São Paulo não tem dificuldade de produção de oxigênio. Nós temos um problema de logística, que está sendo resolvido. Secretário, quando nós vimos a crise humanitária que nós acompanhamos em janeiro lá em Manaus, nós vimos uma espécie de mutirão no Brasil inteiro para levar oxigênio para Manaus. Agora, a situação é bem diferente. Nós estamos acompanhando o Brasil inteiro enfrentando uma crise ao mesmo tempo. Como está a troca dos senhores em São Paulo com outros estados? Falta também só oxigênio ou tem problema também com o insumo, aquele kit intubação? Tudo que você tem... Veja, você normalmente faz uma programação, um estoque mínimo, alguma coisa assim. E tudo que sai do padrão, né? Por exemplo, o próprio kit intubação. Hoje, para o paciente ser intubado, você faz uso dessas drogas. Uma delas é o kit intubação, que você tem o relaxante neuromuscular, né? Cada vez que você inspira, que a gente faz isso, quem faz isso é um músculo, né? É a nossa caixa torácica que puxa o ar para dentro e o diafragma. E o que acontece? Se você põe um tubo, imagina alguém te enfiando um negócio na garganta, só de botar, quem fez o teste já sabe só aquele cotonete o quanto incomoda. Agora imagina um tubo dentro da sua garganta. Então o que a gente faz? Você tem que relaxa o músculo, que é um dos medicamentos, e além disso você ceda a pessoa. Que a primeira reação de alguém entubado é tirar, você enfia a mão e puxa. E se você faz isso, então, aqueles medicamentos, além de que você deixa a pessoa mais tranquila, são fundamentais. Agora, imagine, São Paulo saltou em menos de 2 meses de 3 mil pessoas internadas em UTI para 12 mil. Nós estamos com quase 12 mil pessoas internadas. Então, por mais que você tenha estoque de medicamentos, não é o suficiente. E é o que está acontecendo hoje. E é uma falta nacional. E aí você tem, é um mercado, infelizmente.
tem aqueles que têm mais poder aquisitivo que compram mais, estocam, né? Então, o governo federal, o governo estadual estão negociando. A mesma coisa o oxigênio. Ontem o governador João Dória entrou na jogada e negociou com as empresas. Então, está tendo algumas coisas. O kit intubação, a mesma coisa. O governo estadual, via Anvisa e a OPAS, estão tentando fazer uma licitação internacional, de tal forma que a gente consiga trazer esses medicamentos. O Ministério da Saúde fez uma requisição, quer dizer isso, toda a produção nacional desse medicamento, o governo federal, o Ministério da Saúde vai controlar e vai distribuir. Esperamos que essa medida seja suficiente, mas temos muita preocupação, porque a pior coisa que pode acontecer, vocês devem ter visto cenas aí, é uma pessoa ter que ser entubada sem esses medicamentos. É terrível, uma sensação, praticamente é um filme de terror. Secretário, pegando esse gancho que o senhor comentou da negociação com o governo federal, eu queria saber o seguinte: se o senhor acredita que precisa realmente de uma organização centralizada sobre essas medidas que precisam ser adotadas, também se o Ministério da Saúde precisa de fato coordenar essas medidas e se o senhor acredita que a gente vai ter mudanças daqui para frente com o novo ministro da Saúde, né, que é o médico Marcelo Queiroga. Bom, é até complicado falar isso, uma área que eu não gostaria de entrar muito, mas assim, eu vou ser minha opinião, agora a minha opinião pessoal. Se nós tivéssemos tido uma coordenação nacional desde o início, eu acho que essa pandemia a gente já tinha até resolvido, tá? Infelizmente. É cada um correndo para um lado. E cada um correndo para um lado, a gente sabe o que acontece. Não tem resultado. Isso aconteceu com a vacina, aconteceu com os insumos. Se vocês lembrarem, lá no início da pandemia, nós não tínhamos máscara, não tínhamos gorro, não tinha nada. Aí saiu cada um para um lado, e cada um pagou o preço. Um preço absurdo nós pagamos, né? E não tinha, de repente apareceu. Aí foi a mesma coisa com os testes, agora com os insumos, o oxigênio, tá? E o pior, se vocês me permitam, nós não estamos pensando no futuro. O que foi feito em Manaus, perfeito. Só que já estão tirando os cilindros de Manaus. Tudo bem, temos que socorrer os outros. Agora, qual o legado que vai ficar em Manaus? Nós estamos pensando para o ano que vem? Alguém está pensando no futuro? Fez uma estrutura? Deixa essa estrutura. Vamos fazer novas estruturas. O país precisa disso. E aí que eu falo, temos que ter uma coordenação nacional razoável e principalmente que funcione. E não cada um falando uma língua diferente. A gente agradece a participação do secretário de Saúde de São Bernardo do Campo e presidente do Conselho de Secretários de Saúde do Estado de São Paulo, Geraldo Sobrinho. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no Novo Dia. Obrigado a vocês, uma honra e fico à disposição. Obrigada. Obrigado.